Tudo bem. Bom dia, companheiros, seguidores do canal Taba TV. Hoje, nosso programa Mulheres de Luta e Resistência vai trazer uma convidada muito especial para nós. Lembramos que nós estamos, esse mês, homenageando as mulheres negras, latino-americanas e caribenhas. E esse mês referencia Teresa de Benguela. E é em nome de Teresa de Benguela que eu quero homenagear todas as mulheres negras, latino-americanas e caribenhas. Nesse contexto, trazemos hoje uma professora para conversar conosco. A educação nesse país nunca foi tão necessária, os professores não foram tão necessários, porque a luta por uma sociedade melhor se passa pelo professor. Sendo assim, esse papel, essa ferramenta que o professor usa, é uma das ferramentas hoje mais importantes para que nós possamos tirar nosso povo da escuridão. Dito isso, quero apresentar a vocês Vânia Bretas, uma amiga que vai conversar. E hoje também, como ela vai falar com uma outra professora, imagina como é que vai ser esse programa de hoje. Meninas, é com vocês. Olá, bom dia. Oi, Regina. Oi, Vânia. Seja muito bem-vinda ao nosso programa Mulheres de Luta e Resistência. Aqui é a Taba TV, o nosso programa que é conduzido por mim, Cida, e pela Regina. Nós sempre convidamos mulheres de luta e resistência. E nesse mês de julho, que é o Julho das Pretas, a gente está trazendo, para bater um papo super gostoso aqui com a gente, que é Vânia Bretas. Eu tenho um pequeno release aqui para falar da Vânia, que é muita coisa para falar da Vânia, né? E a gente vai bater justamente esse papo hoje. Uma mulher brasileira, mãe, evangélica, ativista social, feminista, antirracista, professora de língua portuguesa. Ela é presidente da União Brasileira de Mulheres, a nossa UBM, e ela é delegada sindical do Simpro Rio, que é o Sindicato dos Professores do Rio de Janeiro. Vânia, seja muito bem-vinda, para você agora bater um papo muito legal com a gente, para a gente te conhecer melhor, para os nossos telespectadores te conhecer melhor. Pode ir? Bom dia, Cida, bom dia, Regina. Para mim é um prazer estar aqui com vocês no programa de Mulheres, Luta e Resistência, aqui da Taba TV. E para mim é muito importante você me convidado assim no mês de julho, Julho das Pretas, aí em comemoração ao Dia da Mulher Negra, Latina e Caribenha. Eu acho que a gente ter a oportunidade de ter fala nesses espaços é muito importante. E essa iniciativa de vocês de abrir um programa com um espaço para várias vozes, e principalmente nesse mês, trazendo várias mulheres negras aqui, diversas, potentes, é muito importante. Eu fico muito feliz de poder estar aqui compartilhando um pouco da minha história, da minha vivência, da minha experiência enquanto mulher preta, enquanto professora, enquanto mãe, enquanto evangélica, enquanto uma ativista social e política. Então, Vânia, nesse contexto que a gente está se apresentando, você está falando de você, fala um pouquinho da sua formação, o que te fez chegar a esse caminho hoje, ser uma professora, por que você optou pelo fato de ser professora, e como é que você também chegou sendo professora e sendo ativista, o porquê isso? O que aconteceu, o que te moldou para ser assim? Eu fui uma aluna. Minha mãe sempre teve um sonho de ser professora. Minha mãe estudou até a 4ª série e ela acabou sendo merendeira de escola. E depois eu vou contar um pouco, porque isso tem muito a ver com a minha história de uma mulher feminista. E na realidade, quando eu estava para optar fazer o ensino médio, eu fiz a prova para o Cefet e fiz a prova para o Carmela Dutra. Sendo que demorou a sair o resultado do Cefet, e aí acabou saindo o resultado do Carmela Dutra primeiro. Aí eu falei assim, quer ver, quando eu vi outras meninas de uniforme, eu falei assim, eu acho que eu tenho essa coisa de falar, de me expressar,
eu acho que eu ia ser professora. Quando eu aceitei e fiz a matrícula, saiu o resultado do Cefet. Fui aprovada no Cefet. Falei, ai, meu Deus. Mas só que aí não tinha. É aquela coisa quando o adolescente faz aquele cursinho, né? Mas você fala, o que ele ia fazer lá mesmo? E na escola de formação, você tem a oportunidade de fazer, de se colocar. Eu venho a minha irmã era presidente da Associação de Moradores em Marechal Hermes, onde eu morava, e essa coisa do movimento comunitário, de falar, eu tive esse contato com o movimento comunitário. Então, quando eu fui, estava na escola, ali no Carmela Dutra, em Madureira, para mim aquilo ali era muito, muito importante, a possibilidade de ter a oportunidade de formar outras pessoas, de passar informação para outras pessoas, de formar e informar aqueles que não têm acesso, e de uma realidade muito nossa. A gente precisa ter professoras que tenham a nossa realidade, que entendam, para entender aquela criança que está ali. Eu fui uma aluna que, quando eu estava no ensino fundamental, eu estudava na Tijuca, no Colégio Lourenço Filho, ali na Praça Xavier de Brito. Não sei se ainda tem por esse colégio ali. Eu fiz ali até a 7ª série. E ali eu era uma aluna que eu era da Casa Escolar. Você sabe o que é ser aluna da Casa Escolar, né? Então, o fato de ser aluna da Casa Escolar era aquele aluno que ali era um colégio que tinha muitos alunos que eram que moravam ali, na Conde Bonfim, era um colégio, apesar de ser um muita gente do Borel ali, né? Oi? Muita gente até do Borel ali. Mas no meu horário era só muita gente, era um colégio de elite ali. Ainda era? E aquela área ali era um colégio de elite. Era um colégio de elite. Tá. O pessoal do Borel era mais para um outro turno. Tanto aí, a minha turma era uma turma 501. Sabe que essa turma são as primeiras? Sim. Sempre as turmas 1 é que eram as primeiras, os melhores alunos. Na minha turma só tinha 4 alunos da Casa Escolar. Era eu, um outro menino que era, o nome dele, até hoje eu não sei, porque todo mundo já chamava ele de Café, vocês sabem que era negro, né? E tinha mais um outro menino, Edmar, e uma outra menina, Verônica. Só tínhamos nós. Então, toda vez era aquilo assim, o colégio cantava o hino nacional e cantava, fazia aquela fila assim, aí depois falava a importância de contribuir com a Casa Escolar e tudo. Os alunos da Casa Escolar fazem uma fila aqui do lado. Todo mundo sabia que aqueles eram os alunos da Casa Escolar. Casa Escolar, para quem está assistindo e não sabe o que é, são alunos que vêm de uma situação um pouco mais vulnerável, né, sem condições de... recebiam material, uniforme. Os famosos bolsistas de hoje. Eram bolsistas de hoje. As pessoas sabem que era o aluno da Casa Escolar, que não é bem um bolsista, é aqueles alunos que precisavam mesmo receber material. Eu fui aluno de Casa Escolar. Eu fui aluno de Casa Escolar. Você foi? Fui. E a gente vê que a gente passava por uma certa humilhação ali, desnecessária. Porque aí teve um dia que falava, os alunos da Casa Escolar faz a fila, vem para a fila de cá. Aí todo mundo olhava para trás assim, eu também olhei para trás, para dizer, não sou da Casa Escolar. Aí, na hora que subiu a escada, eu entrei na salinha, por que você não veio na hora que todo mundo veio? Aí eu falei assim, porque eu fiquei com vergonha. Falei, coordenadora, por que eu estou falando isso? Quando eu fui para o normal, eu falava para o meu paciente, eu não quero mais ser da Casa Escolar. Eu quero botar aquele sapato de normalista, eu quero ter sapato de couro, eu não quero aquele sapato de plástico que fura o nosso dedo, sai ali. Tudo isso eu já passei. O nosso dedo sai ali, eu não quero mais isso. Aí fui... Era a Melissa, não era a Melissa que a gente usava? Olha, tinha umas Melissa que o pessoal até chamava de Tô na Merda, aquele sapato. Voltou aquela Melissa, eu falei, o apelido do sapato era Tô na Merda. Imagina. Mas quando eu fui para o normal, lá, daí que me despertou a necessidade, a vontade de ficar ali. Porque eu não queria ser da Casa Escolar. Quando eu cheguei lá, só eu que não era da Casa Escolar. Porque todo mundo, a maioria das meninas ali eram da Casa Escolar. E ali não tinha essa coisa de humilhação, porque todo mundo era. Porque o público ali de Madureira, as meninas, então
E eu não era, porque falei assim, agora também não vou querer ser aqui, já que meu pai já comprou um sapato, já comprei um uniforme, já comprei material. Mas aí, ali, eu pude ter... quando eu estava no ensino fundamental, eu convivia muito com outras pessoas que não eram do meu nível social, na escola, né? Tanto é que na minha sala só tinha 4, e as amigas que tinham ali eram muito poucas, porque ninguém queria se misturar muito. Lá em Madureira, eu falei assim, sentia a necessidade de falar assim, poxa, ali eu estava na minha turma, né? Aquele era o meu povo. Quando eu saí dali, me formei normalista, falei assim, mas eu não quero ser a tia. Eu quero falar para jovens. Eu quero falar para pessoas jovens, para me poder dar essa direção. Para jovens como eu fui, adolescentes, assim que entendam o que eu quero passar. E a área que eu justamente queria foi a comunicação, o jornalismo ou letras. Eu gosto muito de ler. Então, uma literatura, para mim, caiu assim, me vesti ali com a literatura. E eu passei lá na universidade, fiz UF, mas minha primeira classificação foi para particular, e passei também, foi meu primeiro emprego. Eu entrei na faculdade, entrei no meu primeiro emprego, que foi na Gasterne Joalheiros. Aí eu trabalhava, na época, a gente morava numa escola, dentro da escola, lá em Marechal Hermes, a minha mãe era merendeira, e aliás, nessa época eu não morava dentro da escola, a gente morava numa outra casinha pequena, próxima à escola, e eu pude comprar, com o meu primeiro emprego, falei assim, mas a gente vai morar numa casa, vamos sair dessa casa pequena, vou morar numa casa em Bento Ribeiro, uma casa que eu vou pagar o aluguel. O salário na Gasterne era o maior da minha casa, ganhava mais do que meu pai. Nessa época, a minha mãe tinha separado do meu pai, por isso que a gente foi morar. Eu deixei de estudar, fiz até a 7ª série na Tijuca, a gente morava num condomínio em Jacarepaguá, uma situação financeira muito boa, que já foi ficando numa queda, não pela situação financeira. Meu irmão estudou no Instituto Lafayette, minha irmã estudava no colégio particular. Eu peguei já o início da crise de relacionamento. Não da crise financeira, mas a crise de relacionamento gerou que eu fui parar no colégio. Toda essa situação, eu fui a única que fui da casa escolar em casa. Entendi. E num processo que a minha mãe estava separando do meu pai, e ela mudou para Marechal Hermes, a gente saiu de um condomínio onde tinha todo mundo. Meu pai tinha 3 carros, meu pai músico, ele era funcionário da Secretaria de Cultura, Municipal de Cultura, e era envolvido com meu pai era envolvido com tudo. E quando a gente vim com a minha mãe para Marechal, a gente foi morar numa meia água, vocês sabem o que é meia água, uma casinha pequena, né? E ali foi quando foi a minha opção, né? Entre o Cefet, eu já estava de uma outra realidade com a minha mãe. Minha mãe falava assim, olha, se vocês quiserem ficar com seu pai, vocês podem ficar. Meu irmão ficou, eu e minha irmã fomos morar com a minha mãe. E ali despertou ao mesmo tempo essa coisa da gente sentir o que é uma realidade enquanto mulheres pobres e pretas, mas também o espírito feminista da minha mãe, de coragem de sair de um condomínio, porque simplesmente porque ela queria trabalhar. Ela queria trabalhar, cansou de 23 anos de casada, ela cansou de ser aquela mulher que ficava ali só passando a roupa para o meu pai e tocar nos bailes e sair. O passeio dela era somente para a casa da minha avó, ou para a casa das 2 avós, né? E quando ela falou assim, eu quero trabalhar, meu pai, não, mulher minha não trabalha. Que depois a gente vai ver mais adiante, quando a gente falar um pouco dessa questão de feminismo, né? Ele falou, mulher minha não trabalha. Ela falou assim, não, mas eu quero trabalhar. Ele falou, eu arrumo trabalhar onde? Eu falei, eu vou trabalhar numa escola, como merendeira. Ele falou assim, não, nem pensar. Mulher minha trabalhar como merendeira de escola? Ela falou assim, mas eu vou. Aí ela fez uma reunião comigo, com a minha irmã, e falou assim, olha, eu estou decidida, seu pai já falou comigo, ou é o trabalho, ou é aqui, ou o casamento. E eu escolhi o meu trabalho. Eu cansei, vocês já estão grandes, eu tinha 15 anos, e minha irmã 18.
É isso que eu ia te perguntar. Você, então, tinha 15 anos, estava entrando para o ensino médio, e, assim, o uniforme de normalista é muito bonito, né? Eu também fui normalista, mas eu fui do Instituto de Educação. O sonho da minha mãe era ter uma filha normalista. Não sei se era o sonho da sua, né? Mas de ver a gente naquele uniforme, aquela meia 3/4, aquela gravatinha, e era uma coisa que dava muito orgulho, sim. E eu não sei se você fazia parte dessa realidade, mas era da minha, a gente tem uma história bem semelhante, mas assim, filho de pobre tem que ser de segundo grau com profissão, já para arrumar emprego, que é para ajudar a casa. Então era essa a realidade, era essa sua também? Engraçado, a minha mãe, ela falava assim, não precisa ter pressa de trabalhar, porque ela achava que ela tinha que, como ela que saiu de casa, ela falava assim, eu vou segurar essa peteca. Entendi. E você vai conseguir. Tanto é que quando eu passei para a Veiga, tinha que pagar a mensalidade, a matrícula. A matrícula. Aí o meu pai, que ficou orgulhoso de ter uma filha que passou para a universidade, não, eu pago. Mas e as mensalidades? Né? A minha mãe foi trabalhar numa outra escola, em uma escola particular, como inspetora de aluno, para ela pagar a minha mensalidade. Até sair o crédito educativo, que eu fui do crédito educativo. Até que hoje em dia era o Creduc, né? Mas hoje em dia... É o FIES, né? É o FIES. É o FIES. Aí foi por crédito educativo. Mas essa trajetória de vida, e quando eu estava... comecei a trabalhar na Gastern e me formando, né? Quando acabei de me formar, passei para a Veiga e fui para a Gastern. A experiência e o sentido assim de valorizar a vida, de valorizar o território, as pessoas que estão à sua volta, e isso foi muito forte comigo. Eu era uma pessoa que minha mãe era muito católica, minha avó era muito católica, e eu sempre fui uma mulher de muita fé. Muita fé, eu já coroei Nossa Senhora várias vezes, a gente morava... A Ana Rocha, no último programa que teve aqui, ela falou sobre um livro Vista Chinesa. Eu nasci na Vista Chinesa, na casa da minha avó, morava lá na Vista Chinesa, eu nasci lá. E realmente ali vários casos de estupro aconteciam naquela região ali, né? E esse livro realmente é muito bom. Então, essa coisa de valorizar o território sempre foi uma coisa minha e de muita fé de que a gente pode conseguir, de que a gente pode fazer. Aí fui trabalhar na Gastern, só que a Gastern, ela também não era muito aquilo que eu esperava para mim, que vim professora, que fiz o normal. Aquela coisa eu estava ali presa naquele lugar, 4 anos na Rio Branco, depois 4 anos em Ipanema, e não conseguia... para quem que ia passar tudo aquilo que eu estava aprendendo ali? Só se fosse trabalhar numa concorrente. Né? Apesar do meu salário ter um ótimo salário, ali era um salário muito bom, mas eu me sentia bem ali. Não era Vânia, você namorava na época? Você já estava casada? Como é que foi isso com você? Não, nessa época eu namorava e eu já tenho uma história muito engraçada com isso, eu vou chegar lá. Tem tudo a ver, minha cabeça, tudo um link, não é linkando. Na Gastern, eu fiquei 8 anos, 4 anos na Rio Branco, 4 anos em Ipanema, e eu pedi demissão. Todo mundo é loucura, 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 mas por que eu pedi demissão? Quando eu entrei de férias, em 87, eu fui trabalhar num projeto Recriança. Vocês ouviram falar nesse projeto Recriança? Um projeto da Secretaria de Esporte e Lazer Municipal. E eu, nessa época, fazia dança. Eu aproveitei que estava recebendo, entrei numa aula de dança, eu dava aula de dança para a comunidade, lá em Bento Ribeiro. Então, eu não queria deixar de dar aula de dança ali, eu já estava gostando daquela coisa. Quando eu voltei para a Gastern, eu falei assim, não tem nada a ver comigo isso aqui, eu queria continuar. Aí eu pedi demissão, eu demorei mais tempo para sair do que para entrar, porque eu passei por 2 entrevistas para entrar, passei por 5 para sair. Porque até o pessoal justificar por quê. Poderia ter feito alguma coisa na empresa e querer sair, alguma coisa assim,
Mas até a psicóloga falou assim, você quer sair para trabalhar num projeto? Que eu falei que para você ganhar 1/3 do seu salário aqui, é muita vontade mesmo de falar assim, mas isso é o que eu quero para mim. E eu fui trabalhar no projeto Recriança como professora de arte, trabalhava na praça, e num projeto, se não chover, recreação na praça, que rodava todas as praças do Rio de Janeiro. Aí eu tive possibilidade de me soltar. Aí fazia tanto trabalho, participava do projeto Palco sobre Rodas, da Secretaria de Cultura, de teatro. Eu também fiz um curso de teatro nesse período, eu estava no Carmela, fiz 2 anos de teatro, porque teatro, música, educação são as coisas que E essa coisa é onde você lida com as pessoas. E quando, em 1990, eu já tinha saído da Gasterna e já estava trabalhando no projeto Recriança na Fundação Rio Esporte. O Marcelo Alencar era um contrato, demitiu todo mundo, aí eu fui embora para Brasília. Eu falei assim, já deu para mim aqui, já deu para mim, eu também queria... muito tempo que eu estava com um namorado e também que não tinha as mesmas ideias que eu. Porque aquela ideia da minha mãe de que era de uma mulher que ela era feminista sem saber que era, feminista sem título, mas ela sempre passou para a gente que mulher tem que ser mulher forte, tem que seguir seus princípios, que não tem que baixar a cabeça para homem nenhum, que não tem, ela falava assim, nem de brincadeira, nem um comum de brincadeira tem que aceitar. Então, ela era muito firme. E eu falei assim, mas se eu continuar aqui, eu não vou conseguir passar. Tinha um concurso para a Câmara dos Deputados, um concurso que era na área de letras, concurso público. Falei, eu vou fazer, mas se eu ficar aqui, eu não vou conseguir. Aí minha mãe falou assim, então você vai... Eu fui para Brasília, morar no Albergue da Juventude, e foi lá, em Brasília, que eu conheci o Partido Comunista do Brasil. Em Brasília, em 90. Saindo disso tudo, dessa experiência toda aqui, de comunitária, lá de Marechal Hermes, na época, eu já tinha sido diretora cultural da Associação de Moradores, de trabalhar na praça como vestida de palhaço. A minha colega passou e falou assim, você está pedindo admissão na Gasterna para precisar de palhaço na praça, em plena aquela praça de Vila Isabel. Eu toda de palhaço lá, na época, o secretário de Esporte e Lazer, o Sérgio Cabral, pai. Né? Ele era... E eu ali, toda feliz, contente, até as fotos, eu toda de palhaço ali na praça, com as crianças, e era aquela coisa bem mandengue. Isso foi em 90, então você tinha o quê? Uns 30 anos, mais ou menos? Eu acho que 90 eu ia fazer... acho que era isso. Acho que eu ia fazer... Eu lembro que eu ia fazer 30. Por quê? Foi tinha 30, 90, quando eu estava da Guia. Aí, lá em Brasília, eu estava no albergue, em Taguatinga, e eu ia para a Câmara para poder fazer pesquisa, para poder passar no concurso, estudar no concurso. E toda vez que eu ia lá, na época não era cartão, era ficha, né, de telefone. Era fichinha de telefone, botava no orelhão. Aí eu ia em vários gabinetes e pedi para ligar. Aí um dia eu entrei no gabinete do Edmilson Valentim, que era do PCdoB, ele não estava no gabinete. E aí o assessor falou assim, olha, toda vez que você quiser, eu falei, olha, toda vez que eu penso em ligar para minha mãe, quando ela começa a chorar, as fichas já caíram todas. Eu falava para ele. Morei um bom tempo lá em Brasília. Então, aí toda vez que eu ia no gabinete, para ligar para minha mãe, eu falei, não, quando quiser vir aqui, pode vir à vontade. Toda vez que eu ia no gabinete, eu frequentei um mês do gabinete sem encontrar com um deputado. Toda vez que eu ia, eu não estava. Eu estava no Rio. Toda vez que eu ia, eu não estava. Aí, e toda vez que eu ia, eles me davam um jornalzinho para ler. Como eu estava no Alberto, estava estudando mesmo, aí eu li o jornal. Toda vez... Aí um dia eles me deram um livro da 7ª Conferência do Partido. Falei, isso aqui é para você ler. Falei, olha, quando eu li aquele livro, eu falei assim, eu quero participar desse partido. Quando eu li o livro da 7ª Conferência, eu tenho até aqui guardado, o livro da 7ª Conferência, eu falei, eu quero participar desse partido. Porque até então, a experiência que eu via de partido era não de partido, mas de pessoas. Né? De pessoas, não tinha um partido com uma história de partido, com uma organização partidária, com como que funciona
ao partido, como que se forja uma liderança partidária e quais são os princípios. Eu me identifiquei com os princípios do partido, da classe trabalhadora, aí eu vi a minha mãe, eu vi o meu pai, que era motorista do município, minha mãe, que era merendeira de escola, eu vi eu mesma, com todo o processo que passei na própria Gasternia, a luta da mulher. Falei assim, quer ver, e o partido, ele sempre foi um partido de oportunidade para mulheres, né? Aí eu estava lá em Brasília e um dia falaram assim, olha, o Edmilson, nós falamos que você está aqui, que é um estudante, e ele queria te conhecer. Vem tal dia que ele vai estar aqui. No dia que eu fui para encontrar com ele, dessa vez eu vou para encontrar com o deputado. Aí ele falou assim, eu precisava tanto de uma pessoa assim como você lá no Rio, você não pretende voltar para o Rio mais? Eu falei, não, Rio de Janeiro é pequeno demais para mim, eu vou ficar aqui mesmo em Brasília. Só que eu estava lá e não estava trabalhando, né? Minha mãe mandava dinheiro, eu ficava na porta do correio esperando aquele vale postal. Eu voltei, eu cheguei lá com 70 quilos, voltei para o Rio com 56, mas eu só comia no sacolão, alface, tomate, pepino, sardinha em lata, alface, tomate, pepino, ovo cozido, alface, tomate, pepino, sabe? E era muito regrada ali nas coisas, porque não tinha dinheiro. E aí meu irmão mandava, minha mãe mandava. Aí lá no gabinete do Edmilson falava assim, mas você recebe o vale postal, a gente vai dar o número da conta aqui do nosso boy, e quando você liga para sua irmã, ela deposita e você pega aqui. Aí eu passei a funcionar, assim, eu ia para lá, ligava para minha irmã depositava o dinheiro, eu pegava ali mesmo, no banco, dentro da Câmara. Um dia que teve um congresso aqui no Rio, da Corrente Sindical Classista, naquela época, não era a CTB, né, era a Corrente Sindical Classista, e lá eu já envelopava várias coisas. Por fim, eu ia para o gabinete e ajudava ali o gabinete. Eles ali no gabinete, pelo telefonema, eu já fazia o que eu pudesse ajudar. Aí um dia eles falaram assim, olha, Edmilson, você vem aqui que Edmilson tem uma surpresa, deixou aqui uma surpresa para você. Eu falei, eu também tenho uma surpresa para falar para vocês. Um período que eu estava lá, eu falei, vou ter que começar a trabalhar. O que eu fiz? Fui lá na Gasternia de Brasília, do plano piloto, falei assim, eu preciso voltar, não posso ficar só dependendo do dinheiro que vem do Rio. Quando eu cheguei lá, a gerente do hotel trabalhou comigo na Rio Branco. Falei, por que você está trabalhando aqui em Brasília e tal? Já estava tudo certo para eu começar a trabalhar no Carnaval. Eu já tinha assinado lá e tal. Aí, quando chego no gabinete, ele me falou assim, olha, Edmilson deixou uma passagem, porque quando eu conversei com ele, ele falou, você não sente nem saudade da sua mãe, não? Eu falei, eu sinto, mas para eu não tem como ir, ficar dizendo minha mãe vindo para cá, passagem muito cara. Aí ele falou assim, olha, Edmilson deixou uma passagem aqui para você ir para sua mãe no Carnaval, de ida e volta de avião. Meu Deus. Digo, não vou. Falei, vou visitar minha mãe. Aí deslanchei tudo na Gasternia, já ia começar a trabalhar na Gasternia em Brasília, que para mim seria adulta 100 anos atrás, se eu fosse fazer isso. Vim aqui visitar minha mãe do encontro. Aqui, quando cheguei no Rio, Edmilson, vai conhecer a sede do partido aqui no Rio e tal. A presidente na época era Maria Dolores, sempre foi uma mulher, viu? Era Maria Dolores, que era a presidente do partido, e ia ter um congresso da Corrente Sindical Classista, que era um congresso que envelopava tanto lá em Brasília, que ia ser lá no Fundão. Aí me chamaram para participar de uma comissão lá, inclusive a primeira pessoa que eu conheci, assim, que o Edmilson me entregou, ajuda, orienta ela aí, né, na coisa, foi o Walter da FETEC, Secheto. Foi o Walter amigo de anos, né? Aí, quando eu cheguei lá no congresso, eu não conhecia ninguém, só o Walter que me guiava ali. Ele falou, daqui a pouco vai chegar o pessoal aí e tal. E chegou o Paulo Bretas no congresso, que era da comissão de alojamento, eu era da comissão de alimentação junto com o Walter. À noite, lá, acabou eu conhecendo o Paulo Bretas lá, a gente começou a namorar, ali, né, naquela noite de festa do congresso. Eu tinha que voltar depois para Brasília, eu falei, vou voltar. Voltei para Brasília, mas voltei com um namorado no Rio, né? Então a gente se falava a gente mandava telegrama, se falava por telegrama, que não tinha celular, era bip naquela época, né? Não tinha bip. E aí foi
quando eu digo assim para minhas amigas assim, que eu tenho história, o PCdoB faz parte da minha história, faz, né? Aí eu conheci o Paulo no Congresso, isso foi em 90, em 92, Paulo estava se formando na UF, como psicólogo, passou no concurso de Caxias. Eu comecei a trabalhar como professora no Colégio Metalúrgico, e aí a gente casou. Aí eu fiquei organizando, Paulo era da direção do partido em Niterói, eu era da direção do partido no Rio. Não falaram para mim, não, eu era da direção estadual na época. Até foi em 91, eu entrei para a direção estadual. E era secretária política do Distrital Leopoldina, que é o distrital que ele está reorganizando agora, anos depois, né? Estou vindo agora reorganizar para... Leopoldina. Distrital Leopoldina. E aí, mas naquela época, 91, foi quando a gente começou a vir para cá como secretária política do Distrital Leopoldina para ajudar aqui. Que também, a minha experiência nesse distrital, aí já entrando um pouco na minha vida política, e vou chegar já na outra parte que vocês querem saber da vida do Evangelho. Quando eu vim, eu já estava casada, na direção... Edmilson tinha pedido se eu podia vir para o Rio para ajudar na campanha dele de 90. Né? Aí eu fui para o Distrital Leopoldina para ajudar. Eu era secretária de Legislação e Propaganda do Distrital Leopoldina. E, na época, quem era acho que era da Comissão de Organização do partido era João Carlos, da Tijuca. João Carlos. Ele já era também daquela época, né? Era dali da Tijuca. E ele... Teve um dia que tinha que montar a direção do Distrital Leopoldina. Eu cheguei nova no Distrital Leopoldina e o Distrital Leopoldina só tinha homem, né? E tinha só o Nabor, que era um senhor ali, tinha mais 5 homens que era da direção. Sei que no dia da eleição lá tinha o Nabor e mais 2, tinha eu e uma menina, a Bia, que eu acho que ela era da UJS naquela época. Só tinha eu e Bia, e tinha um candidato a secretário político para substituir o Nabor, que era o Gilberto, e o João Carlos falou assim, olha, a direção estadual indica também para vocês avaliarem aqui o nome da Vânia, que eu já era da direção estadual, para ser secretária política aqui. Bom, tinha 3 homens e 2 mulheres. Né? Não tem chance. Aí o Nabor falou assim, olha, camarada é muito... Como é que ele falava? Muito guerreira, muita coisa, mas é muito nova no partido, muito nova aqui. A gente considera, acho que vai ajudar muito no trabalho, mas eu voto com o companheiro Gilberto. Aí, porque também tem aquela coisa do machismo, né? Quem sou eu ali na fila do pão? Quem seria eu ali? Aí o outro rapaz falou assim, olha, eu também acho, Vânia, você é uma pessoa que é tudo voto aberto, e João Carlos está em pé. Eu também acho que tudo bem, eu acho que você é uma pessoa que vai ajudar muito aqui, mas meu voto é para o Gilberto. A Bia, que era uma mulher, falou assim, meu voto é da Vânia, ela nem entrou em detalhe, ela falou assim, eu voto em Vânia, então ficou 2-1. O Gilberto ficou sem graça de votar nele mesmo. Né? Aí falou assim, como é aquela coisa... eu vou votar nela, ela vai votar em mim. Eu voto nela, ela vota em mim e está tudo bem. O acordo dos cavaleiros, né? Aí ele falou assim, estava 2-2. Aí ele falou assim, eu acho que a camarada da Vânia é uma camarada muito boa, eu acho que ela vai poder, eu voto nela. Eu falei, que 3-2? Eu falei, Gilberto, vai me desculpar, mas eu vou votar em mim. Eu pensei comigo. Aí eu falei assim, olha, eu até agradeço os votos que eu tive aqui, a indicação de direção estadual, e eu não vou subestimar aqueles que votaram em mim. Eu acho que o trabalho da Secretaria Política é um trabalho que não é um trabalho sozinho, a gente vai trabalhar junto com todos aqui. Eu voto em mim porque eu acho que... E para não esquisito, né? Eu voto em mim porque eu acho que a gente vai conseguir fazer um bom trabalho. Olha, quando eu falei isso, que clima! Que clima! Que climão!
Aí todo mundo... Olha, isso ficou tão grosso, todo mundo ficou sabendo disso. Ivânia votou nela mesmo, porque naquela época, esse foi o meu primeiro, eu acho que foi o meu primeiro, assim, dentro do partido, você vê, isso em 91. Você tomar uma atitude dessa, de você votar em você mesma num voto aberto, onde todo mundo já achava que você não era. Mas você tem que ser até empoderada para isso, parabéns. Olha, você está sem microfone, você quer falar? O meu irmão, que na época trabalhava, era motorista lá da sede do partido. Então, aí um dia ele me ligou, falou, você votou em você mesma? Eu falei, como é que você ficou sabendo disso? Todo mundo sabe, mas todo mundo, você é muito cara de pau. Meu irmão falou, você que cara de pau, você votou, mas por que não votaria em mim? Aí eu virei para ele e virei para algumas pessoas e falei assim, eu conheço meu taco, entendeu? Eu sei até onde eu posso ir. E como trabalhar sozinha, volta em mim, assumo essa responsabilidade e a gente vai tocar. E olha, e ali no dia foi aquele climão, mas... E a sua militância começou efetivamente aí? A minha militância no PCdoB começou como secretária política do Distrito de Leopoldina, com toda essa ousadia de votar em mim. Por isso, às vezes, quando eu brinco com as pessoas que... João Carlos, são as pessoas que conhecem a gente, o compromisso que a gente tem com o trabalho e com a gente mesmo, né? E aí eu fiquei, como eu era secretária política do Distrito de Leopoldina, eu não transferi meu título para Niterói, eu atuava lá e morava em Niterói, né? E a gente conseguiu fazer um bom trabalho aqui. Na época, o Edmilson não conseguiu se reeleger em 90, mas a gente fez um trabalho excelente aqui na Leopoldina. E depois, passado-se isso foi em 2099, foi quando começou foi o meu processo de separação de eu e Paulo. Continua sendo, a gente era muito parceiro, muito amigo, muita coisa, mas a gente, quando pega na seara muito pessoal, a gente também fica muito vulnerável também, né? E justamente na época que eu estava, era no Hospital Leopoldina, era no Colégio Metalúrgico e entrando no mestrado, na UF. E com a Helena tinha 4 anos de idade. E eu falei assim, e a gente, num processo de separação. Falei, meu Deus, nesse processo, nessa época, eu falei assim, eu vou dar um tempo eu vou ter que transferir o meu título. Aliás, foi nesse período. Não, começou o processo de separação, a gente separou, tudo bem, a gente separou e tal. Passei do tempo? Não. A gente está vendo aqui que assim, a gente tem algumas outras coisas para perguntar, né? E até Quer mesmo... Pode interromper. Assim, não, porque aí você estava falando, você termina de falar sobre essa sua trajetória de ser mãe, porque isso também está dentro do que a gente ia perguntar, né? Porque é ser mãe, ser militante, né? Você está falando um processo de separação difícil. Eu queria, só para você não perder esse momento, mas eu também queria dizer para você que como nós passamos por três pontos assim marcantes na vida da mulher. Nós passamos pelo racismo estrutural, que o Silvio de Almeida nos ensina, né, o que é o racismo estrutural, quando você passa a ser a caixa escolar, né, marca muito uma territorialidade do racismo ali, porque ele está fundamentado ali ele demarca, né, quem é pobre, quem é necessitado, né, que está sentado ali naquele colégio, mas que é diferente dos outros, né, uma demarcação bem forte, né? Outra coisa, né, quando você fala do colega, né, que não lembrava o nome porque ele só é chamado de Café, o racismo está presente ali na falta de identidade da pessoa, né? Basta um apelido para você... É o racismo chamado pelo outro professor, alguma coisa Moreira, esqueci o nome dele, que fala sobre a questão do racismo recreativo, né?
Exatamente. Então, Mas aí a você... negativa é isso, é você mudar de apelido, café, feijão, azeitona, para você poder... Você tira a humanização da pessoa quando você coloca um apelido de uma coisa material. Exatamente. E aí você também passa, Vânia, quando você passou por essa estrutura do racismo estrutural, né? Viveu isso, venceu, e você fala uma outra coisa também super importante, que é o ativismo praticado na sua casa pela sua mãe. Feminismo. Tem uma escritora nigeriana, Chimamanda, que eu tive o grato prazer de receber o livro dela de presente, mas assisti uma entrevista com ela, na Roda Viva, que só tinha fera, né? Janila Ribeiro, Ana Cotirê, mais 4 mulheres do top do ativismo entrevistando Chimamanda. E ela deu uma explicação sobre o que o ativismo, o feminismo, que não é necessariamente você ir para a rua e colocar uma camisa e levantar uma bandeira, né? E aí, quando você fala da sua mãe, que naquele tempo já praticava esse feminismo em casa, né? A partir do momento que ela se separa, que ela assume o papel dela de mulher e mãe, né? Não necessariamente ser casada, ela rompe com essa barreira, né? com esse elo, né? que a sociedade impõe, que a mulher tem que estar casada, né? Naquela época, né? Nós temos que colocar isso, jogar isso para uma época bem lá atrás. E é interessante que ela não era vinculada a nenhum partido, não era vinculada a nenhum doutrinamento, nasceu dela esse feminismo, essa força, né, de não querer ser. Eu não sei o que eu sou, mas eu sei o que eu não quero que as pessoas queiram que eu seja. Né? E a partir desses pensamentos, você vai rompendo, né? E eu acho que é isso que fez você a mulher que você é hoje, e é o que fez a sua filha ser a mulher que é hoje, a jovem Helena, que é uma ativista. Nós vamos ter o prazer também de entrevistá-la, né? E aí eu queria muito que você falasse, né, para a gente, né? Eu dei essa interrompida para a gente entrar nesse território mais, né, que a gente vai falar da sua relação com a religião, né? E sua contribuição também para que para dentro da seu conceito, da sua fé, que fala mulher de fé, né? Eu acho que isso é importante, não importa você ser da Igreja Católica, ser evangélica, ser umbandista, ser candomblessista, importante é a nossa fé. É aquilo que a gente traz dentro da gente que vai reproduzir para fora o que a gente pode fazer de bem para a sociedade, né? Então, assim, queria que você falasse um pouquinho, terminasse de falar, né, de quando a Helena nasceu, e aí depois você entrasse nessa área que a gente também quer explorar um pouquinho, que é ser mulher evangélica, que é ser mulher meio evangélica e comunista, né, como eles se rotulam, né, que a nossa é muito mais profundo do que o preconceito que eles colocam quando chamam de comunista, né? Então, quando eu me separei, em 99, foi em novembro de 99, quando a gente resolveu, assim... Vânia, só um detalhe, eu me separei no mesmo ano, eu me separei acho que em 99 também. É mesmo? Não, eu saí de casa em 99, me separei anos depois, mas para sair de casa mesmo, para romper com a Não, foi em novembro de 99, foi quando o Paulo saiu de casa. E aí, para mim, naquele período, eu já tinha passado pela FAETEC, que eu fiquei um período à disposição na FAETEC. Quando acabou todo o processo daquele governo Garotinho, me devolveram para o Henrique Lage, mas eu era um contrato também, e aí no Henrique Lage eu fui demitido, o colégio metalúrgico acabou, então eu fui demitida no geral, estava literalmente desempregada.
E aí você imagina, você desempregada, com uma filha de 4 anos, separada, com uma filha pequena, e você assim, né? E com mestrado. Com mestrado para começar. Eu comecei o mestrado em 2000, janeiro de 2000. E a minha cabeça a mil. Eu falei, não tem um espaço para militância nesse momento. Então, eu resolvi transferir meu título para Niterói. E eu acho que cada passo, cada decisão que eu tomo, eu nunca me arrependo, não, sabe? Até hoje, na realidade, eu não queria me separar ali, mas falei assim, se tem uma hora que não dá, não é por causa de filho, nem nada, porque eu achava, a minha mãe se separou, eu falei assim, eu não quero casar para separar, né? Mas você sabe que a mulher, ela faz de tudo para poder, você lembra quando não dá, não dá? Então, quando um quer, dor não viga, e a gente conseguiu separar numa boa. Paulo é um parceirão até hoje, nunca deixou de ir lá ver Helena, nunca deixou de ser o pai presente, apesar de não estar morando lá. Sendo que um dia, a gente estava lá ainda foi o quê? Em janeiro de 2000, eu estava em casa, assim, à tarde, e eu morava, assim, do lado da igreja de São Jorge, em Niterói, e em frente à igreja Rocha Eterna, uma igreja evangélica. Então, de repente, assim, à tarde, a gente falou, vamos comprar o pão, Helena, e tal, a gente passou na porta da igreja evangélica. E a igreja evangélica estava tocando, cantando, louvor. Helena, mãe, vamos entrar aqui que tem uma festa aqui dentro, vamos entrar pequenininha, vamos entrar que tem uma festa. Não, isso aí é coisa de crente, porque vou ser sincera para vocês, eu era avessa a crente. Porque eu andava muito de trem, eu fiquei pessoal falando no trem, pessoal, você está falando sozinho, mas o estereótipo do crente, então isso cria em nós um preconceito. Falei, eu não quero ter sobrancelha grossa, perna cabeluda, nem usar até coque na cabeça. Falei, eu nunca vou ser crente. Isso era, eu não vou. E minha mãe também falando, minha mãe era aquela que falava assim, um dia uma mulher, uma vizinha, ela queria, foi até numa igreja, mas essa pessoa fala muito, que crente fala demais, eu tinha fofoqueiro. Então eu tinha uma imagem do crente assim, muito pejorativa, sabe? Aí quando a Helena falou assim, vamos entrar que tem uma festa, eu falei, isso aí é coisa de crente. Mãe, o que é crente? Eu falei, mamãe explica depois, vamos voltando. Quando a gente voltou, ela falou assim, mãe, amanhã você me traz aqui na festa? Eu falei, amanhã não me traz. Uma coisa assim, amanhã não deve ter culto, porque eu ali, o que acontece? Quando eu fiquei num limbo espiritual, que eu não era, por fim, na minha vida, eu não era nem católica, porque eu não ia à missa. Eu só ia na igreja, assim, casamento, missa de 15 anos e missa de 7º dia. Eu não ia. Aí, quando você lê uma coisa, nesse período que você está sozinha, sempre aparece alguém assim, num período de crise, aí você fala assim: olha, conheço alguém, joga a carta ali, que vai te falar um monte de coisa. Aí você vai. Aí você vai lá, aí você fica assim, e acaba você não sendo. Aí eu fui. Uma hora que eu jogo carta, jogo mundo. Só que aquilo ali, no fundo, para mim, eu falei assim, eu continuo aqui. Na hora que você bota a sua cabeça no travesseiro, você sozinha ainda. Né? E aí, teve esse episódio de Helena, amanhã a mãe traz. Criança, se você prometer, ela não esquece, não, a gente esquece. De manhã cedo, a igreja começou a cantar lá, louvar. E eu falava, aí, Helena, mãe, a festa começou. Eu falei, meu Deus, e agora? Começou a festa, posso botar esse vestidinho? Ela já veio com um vestidinho lá, até lembro, um vestidinho branco, posso botar esse vestido? Para ela, era a festa. Olha, só um pouquinho, Helena. Aí atravessou, como era em frente, você sabe quando você vai assim andando e fica olhando para um lado e para o outro para ver se alguém vai te ver entrar ali? Eu não queria que os vizinhos me vissem entrar ali. Aí entramos, assim, escorregando para dentro da igreja, assim, puxando ele entrando. Quando chegou lá, Helena largou da minha mão
fui lá para frente e fazia como vinha para cá, para lá, para cá, e a igreja cheia, e todo mundo surgiu essa criança, e todo mundo procurando a mãe. Eu escondidinha, assim, perto do banheiro, só olhando a Helena ali, olhando, e ouvindo também, ouvindo o louvor. Quando acabou o louvor, aí ele falou assim, agora pegam suas Bíblias e tal. Aí ele falou assim, mãe, a gente não tem Bíblia. Aí ela falou, vamos achar a mãe dela agora. Aí todo mundo olhando. Aí sempre tem alguém, ela vem na minha direção, tinha uma moça, a mamãe vem aqui comigo e tal. E olha, e ali Helena subiu num banquinho lá, parecia até que ela estava lendo a Bíblia também. E ela toda atenta ali, ouvindo, balançando a cabeça, e crente que estava falando 4 anos. Aí a moça falou assim, ela é tão espertinha, por que não traz ela na escolinha? Helena, aqui tem escolinha? Mãe, quero ver na escolinha, quero ver na escolinha, aquela coisa. Aí eu falei, então eu te trago na escolinha. Aí no domingo, levei a Helena na escolinha de criança, tem que deixar, e eu ia embora para casa, deixar ela lá. Fui para o outro grupo, né? Aí a Helena ficou com as crianças e fiquei com os adultos. A fé, eu aprendi que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra. E aí eu levei, no outro dia, ela falou assim, pai, olha o trabalhinho da igreja, que eu aprendi lá no Ministério de Criança. Paulo, Vânia, não acredito. Paulo é ateu, até hoje. Eu não acredito. Como comunista. Não acredito que você está levando a Helena para a igreja evangélica. Que isso, Vânia? Falei, Paulo, eu fui bem sincera para ele. Existe um outro cardápio para a gente oferecer para nossa filha hoje? Ele ficou calado. Falei, isso aí é igual catecismo. Deixa eu levar. Não vou catecismo da igreja católica, não vou levar. Aí as pessoas me perguntaram, minhas primas, né? Você agora é evangélica? Não, evangélica é Helena. Eu sou só arroz, eu só acompanho, eu brincava. Eu só acompanho, evangélica é Helena, ela que está indo. E assim eu fui, até que um dia estava lá uma placa, um dia, aliás, antes da placa, teve um domingo, que Paulo foi lá, pegou a Helena para o cinema, e eu resolvi ir lá para ver como é que era a igreja, como é que essa igreja à tarde, porque a igreja lá funcionava à tarde, de manhã era a escolinha dominical. Aí eu fiquei lá atrás, de novo, e nesse dia, as pessoas quando vão domingo à igreja, as pessoas vão tudo bonitas, bem arrumadas, né? E eu lembro que eu estava com uma bermuda, assim, até o joelho, mas uma bermuda jeans, estava de sandália, uma sandália de couro, uma blusinha assim comprida, tipo batinha, e eu sentei lá atrás. Aí tinha uma visitante que estava lá na igreja e ela, quando acabou a palavra, era na hora, eu cheguei justamente na hora que eles chamam, na hora que pergunta, quem quer aceitar Jesus, assim, né? Só que a pergunta não foi essa. Aí ela chegou e falou assim, quem aqui quer mudar a sua história? Aí eu estava lá atrás e falei assim, bom, a minha história eu quero mudar. Essa história que eu vivo hoje, eu não quero para mim. E ela falou, quem quer mudar a sua história, vem aqui na frente. Olha, parecia que eu estava hipnotizada. Quando eu vi, eu estava lá na frente, não foi mais ninguém, só eu, a igreja lotada. Eu de bermuda, falei, meu Deus. Parecia que quando eu acordei, já estava lá na frente. E ali, peguei meu nome e tal, falei, agora esses crentes vão ficar me perturbando lá em casa, querendo que eu venha para cá e tal. Mas não foi nada disso que aconteceu. Eu quis, um dia passando lá, tinha assim, encontro com Deus, eu falei, eu quero participar desse encontro. E eu fui, não conhecia ninguém na igreja também. Aí eu realmente pude ter esse encontro com Deus. E aí, eu sou muito assim, decidida. Quando eu entro num negócio, eu gosto de entrar de cabeça, para entender, para conhecer. Eu queria conhecer como é que é a história. Eu entrei para a escola de líder, fiquei 1 ano na escola de líder. Por fim, eu já era coordenadora pedagógica da escola de líder, dali, sempre colocando ali, e eu nunca me neguei nessa igreja. Um dia o pastor ele falava assim, escutei alguém falando assim, eu não sou PT, eu sou pentecostal. Aí eu ouvi isso mais de uma vez. Eu falei, vou acabar com esse negócio, porque eu passei um período que eu ficava clandestina no partido, eu não dizia ninguém no partido que eu estava na igreja, e clandestina na igreja. Ninguém sabia que eu era do partido. Eu fiquei clandestina nos dois. Falei, sabe, eu vou acabar com isso. Vou acabar com isso. Acabou a clandestinidade. Cheguei para o pastor lá e falei assim, olha,
Eu estou comentando aqui se eu não era PT, se eu era pentecostal. Eu sou militante e nem estava tão militante assim, né? Que eu já estava, mas eu já queria. Eu sou militante do Partido Comunista do Brasil, do PCdoB. Ele falou assim, não, do Partido Comunista do Brasil. Ele falou assim, não é PT não, né? Você é um PT? Qual é o problema? Porque o Niterói tem essa coisa com o PT. Niterói como um todo, é histórico. Niterói tem não é só, e a gente foi vendo isso lá, a Dilma perder Niterói, a direita sempre, apesar de Niterói sempre ter governos progressistas, mas lá... E aí a igreja nunca foi problema para mim, dentro dessa igreja, eu ter uma militância partidária. Teve um dia que uma pastora perguntou lá na igreja se eu queria participar do departamento de mulheres, porque você assim, lida com mulheres, que já sabia que eu era da UBM, era presidente da UBM em Niterói, e você lida com mulheres, eu falei assim, quero. E ali na igreja, a gente conseguia abordar alguns temas importantes com as mulheres, no sentido da questão do aborto enquanto saúde pública. Pelo menos eu dava o meu parecer. Falei assim, ninguém precisa, quem não quer fazer, não faça. Mas a gente não pode privar as pessoas de fazer, porque é uma questão de saúde pública, cada um tem a sua história. Cada um Esse sabe. posicionamento é muito verídico em termos de ser mulher, e ele contrasta muito com muitos evangélicos que colocam a situação da vida. Mas, normalmente, a pessoa que coloca é a vida, está tirando a vida, é um bebê, normalmente são homens, né? Não são mulheres. Você pode reparar. Mas é isso. É muito importante o que você está falando, a situação do direito, o direito da mulher. Porque a mulher também tem direito de viver. Eu falei assim, eu perguntei uma vez para umas mulheres que eu estava conversando, eu falei assim, me diz aqui, quem aqui gostaria de abortar? Quem gosta de abortar? Ninguém gosta, gente, sem fazer cirurgia nenhuma. Ainda mais, mas ninguém quer. Se a pessoa chega a fazer, algum motivo tem. Ou seja, um motivo de saúde, ou seja, uma história, ou seja, uma questão de estupro, como a gente já viu vários casos. E a minha madrinha, isso também é uma coisa que também, antes de ser evangélica, antes de ter esse debate do aborto enquanto feminista, mas eu era pequena e a minha madrinha, ela morreu no parto. Por quê? O médico chegou no caso, o esposo dela, falou assim, olha, a gente vai ter que interromper essa gravidez. E ela já tinha tido duas meninas pequenas e um menino. O marido dela falou assim, não, eu quero meu filho. Eu quero meu filho. Aí ela falou assim, olha, mas ela corre risco de vida. Minha mãe contava isso para gente. Ela corre risco de vida, porque minha mãe também ela era a favor do aborto por isso. Ela corre risco de vida. E ele falou assim, não, mas eu quero meu filho, é a oportunidade de ter meu filho. E ele teve que assinar um termo de responsabilidade. Naquela época, a mulher ainda era propriedade do homem, por lei. Né? Então, ele disse, não, eu quero meu filho. O que aconteceu? Ela faleceu no parto, a criança nasceu com um problema. Ela tinha uma filha de 6 e uma de 8, que foram passar criadas com a avó. O pai não assumiu o menino com problema, ficou com a tia, ele meteu o pé, e as meninas cresceram sem mãe. Então, para você ver como que aí é questão de machismo, é questão de aquela coisa assim, quer ver... E a mulher? É a vida é a vida é a vida de uma criança e tal, mas no caso aí a criança ia ter problema, como teve. Nasceu com problema. Mas existe isso. Então, nesse ponto, isso já era uma coisa que eu tinha, que quando eu soube dessa história, que a minha madrinha tinha morrido quando eu soube que a minha madrinha morreu, eu tinha o quê? 10 anos. Então, minha mãe já contava isso, eu tinha 10 anos de idade. Então, já era uma coisa que a gente defendia. Na necessidade, vai precisar sim. Se precisar fazer um aborto, na necessidade vai precisar fazer. O direito de poder fazer
né? Se houver a necessidade, ou até o próprio querer da mulher, né? Por exemplo, eu, enquanto pessoa, mulher, cita assim, não, eu nunca faria, mas eu tenho que respeitar o direito de outra mulher querer fazer, e fazer de forma legal, sem ser açougueiro, sem estar em risco de vida. Então, eu acho que isso fez parte da sua posição enquanto mulher e feminista, né? E até você chegar ao ponto de ser presidente de uma grande instituição feminista emancipacionista e que faz parte de toda a sua luta e constituição da Vânia. Não é isso? Essa participação na igreja, a oportunidade de fazer o debate da importância de mulheres ter o seu poder de escolha da sua vida, entendeu? Isso foi uma coisa boa. A questão da violência contra a mulher é uma coisa que a gente abordava na igreja. E a própria pastora, por fim, a fala dela era essa. Ela falava assim, quer ver, mas porque muita gente fala assim, não, mas o marido, a gente vai denunciar, mas Deus conserta. Deus conserta. Aí ela falava assim, Deus pode até consertar, mas na cadeia. Conserta na cadeia, mas a gente tem que denunciar. Denunciar. E isso, porque ela abraçou essa coisa? Porque os pais dela também foram separados e acho que passou por um problema. Mas ela sempre falava assim, mulher nenhuma é obrigada a ficar passando por situação de violência. Lá em Niterói, a gente teve a oportunidade de fazer uma conferência de mulher com as mulheres evangélicas, onde a gente fez um seminário com a Lei Maria da Penha, lá dentro da igreja. Com 2 pastores, foi uma aula, não foi na minha igreja, foi em outra igreja, com os pastores pediram para assistir. Inclusive, quem deu a palestra foi a Sonela Tiger. Vocês conhecem? A Regina conhece a Sônia. E a Sônia conhece o jeito da Sônia. Eu falei, Sônia, grande amiga. Os pastores querem assistir, não tira uma vírgula do que você ia falar. Até porque senão ela não aceitaria ser diferente do que ela é. Né? Tira uma vírgula, faz tudo do jeito que você ia falar. E a gente fez essa conferência que foi muito... O encaminhamento da conferência foi fazer o seminário da Lei Maria da Penha. E a gente descobriu lá que tinha mulheres que apanhavam até com a Bíblia, porque achavam que estava endemoniada. Mas o próprio pastor da igreja, ele ficou muito sensibilizado porque ele falou que a mãe dele passava por violência doméstica em casa. E ia para a igreja cheia de roxão, e ela era uma pessoa que ela falava assim, não, mas isso tudo vai passar, ele vai mudar, e ele não mudou. Ele falava, e ele não mudou. E ele cresceu vendo isso. Então, ele falava assim, ele achou muito saudável a conferência, o seminário. Por isso que eu acho que eu digo hoje que a igreja evangélica, para mim, a minha fé é a minha outra trincheira de luta também. Primeiro, para desconstruir todo esse processo. Mas o que mais me chamou e me colocou dentro da igreja e da militância é porque eu tenho um entendimento que quando você vai e busca a sua fé, seja ela qual for, você procura se fortalecer, se fortificar espiritualmente para você ir para a luta. Não é para você ficar... Porque falar de Jesus dentro da igreja, ou fazer política dentro do seu próprio métier é muito fácil. Falar para fora que é difícil. A pastora lá inteira falava assim, você tem um chamado para missionária. Eu falei, missionária urbana. Funcionária urbana, sou uma militante. Militante, sou ativista. Eu coloco assim, eu sou instrumento de transformação social. Eu falava tudo brincando assim, mas brincando e falando sério. Sou instrumento de transformação social, mas sou uma missionária urbana. E eu sempre falo sempre para meus sobrinhos que faço assim, uma alegoria. Vocês viram aquele filme, O Rock o Lutador? Sim. No final do filme, ele está ali quase perdendo a luta, né? Ele sempre apanha muito, quase que perdendo sempre no último round, no finalzinho. Todos são assim. Aí o olho quase esbugalhado, vai ter uma hora que para, ele vai lá para o técnico, lá bebe água, blá, 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 e volta. E ele ganha a luta. Eu falei assim, quer ver, eu sou assim. Eu estou na minha luta,
estou ali porque a gente sabe que a luta da mulher negra, da mulher preta, da mulher que quer se colocar, que quer se impor dentro dessa sociedade, não é uma luta fácil. Não é. Essa palavra emancipar vem de liberdade, a luta de você ter liberdade, liberdade de escolha, liberdade de você, liberdade ideológica, liberdade, sabe, de orientação sexual, de orientação religiosa. Então, a gente está naquela luta. Quando a gente começa, quando eu começo aí eu lembro quando eu começo assim, a sangrar por dentro, aí eu vou para o meu técnico. Você falou que o meu técnico é o Espírito Santo. Vânia Roque Bretas. Meu técnico é o Espírito Santo. Aí lá ele me dá aquela aguinha de bebê, ele enxuga minhas lágrimas. Não tem aquela toalhinha? Enxuga minhas lágrimas ali, me dá aquele alimento forte, sabe, para mim poder me refrigerar por dentro, meu refrigério. Aí fala assim, agora, Vânia, agora você volta para a luta, porque você é mais que vencedora. Não tema, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, o Deus que te fortalece, que te ajuda, que te sustenta. Aí eu vou para a minha luta, eu vou para a minha militância, eu vou para a minha UBM, e ali eu vou aqui compartilhar com outras mulheres, como a gente está fazendo aqui, e passar que a gente não é impossível. E primeiro, não é possível a gente ficar em cada momento que a gente vive numa conjuntura hoje muito complicada, uma conjuntura difícil. Não dá para desistir. Não, desistir jamais. E a Vânia foi forjada à base de muita luta da mãe, sua, em diversos espaços sociais diferentes. A sua identidade, mesmo que as pessoas possam achar que seja, além de ser complexa, seja conflitante, evangélica, militante, comunista, feminista, é conflitante? Eu não sei. Eu acho que não. Você conseguiu juntar tudo. E eu acho que o mais importante, você continua enfrentando esses desafios que parecem ser conflitantes para uma sociedade geral, que estereotipa muito o evangélico, a feminista, a militante. Você conseguiu reunir em você, enquanto mulher negra, feminista, evangélica, tudo isso na Vânia. Né? E eu soube que você agora vai ter, não considero nem um desafio, mas uma experiência em outra religião, onde você também vai levar a militância. Você podia falar um pouquinho sobre a gente? Antes de falar isso, a gente participou na conferência, quando a gente falou que fez uma conferência de evangélicos, lá em Niterói, me chamaram para participar, na mesma época, da Conferência Livre de Mulheres de Matriz Africana. Né? Então, lá, eu fui foi a primeira conferência que me convidaram para participar enquanto evangélica. Porque lá, mas todo mundo sabia que eu era evangélica, que eu era da UBM, que eu era da UNEBRO, que eu era do Conselho. Então, aí me deram a fala. E eu falei, olha, independente da fé que a gente professa, tem uma coisa que nos une, e é muito forte. É o nosso gênero, é a nossa raça e a nossa classe social. Falei, e essa é isso que nos une aqui. Somos mulheres, somos pretas e somos pobres. Falei assim, isso Tampou a realidade na cara da sociedade. Falei, é isso que nos une. Então, não adianta, não importa, nós vivemos num país que a gente não pode rasgar essa parte da nossa Constituição que diz que nós somos um Estado laico. A gente tem que respeitar e se unir numa grande frente contra o nosso inimigo maior. O nosso inimigo maior que está aí, eu sempre falo isso com as mulheres evangélicas. Hoje a gente tem na UBM Niterói a Maria Marta, que era da minha igreja, e era da direção da UBM Niterói. A gente fala aquele que veio para matar, roubar e destruir, que a Bíblia fala, tem uma pessoa aí na presidência que qualquer semelhança é pura coincidência, né? Ele veio para matar, para roubar e para destruir. Então, a gente tem que conversar com as pessoas, levando uma linguagem que as pessoas entendam de acordo com o seu nível de entendimento mesmo.
as mulheres evangélicas, elas entendem, porque elas passam por toda essa situação de violência, de opressão de gênero, de opressão de raça. Não pense na igreja, também não tem racismo, não tem sim. No socialismo, a gente não vai escapar disso, do machismo, do racismo. Então, por isso que a gente diz que o racismo é estrutural, porque ele se revela em vários segmentos. Ele está aí, em vários segmentos. É na escola, é no sindicato, é dentro do partido, é fora do partido, é dentro da igreja, é fora da igreja. Ele está aí. E a gente tem que saber, quando a gente vai conversar com as pessoas, independente, e hoje eu já me despi de todo preconceito com as mulheres crentes ou com os crentes, porque eu sei como lidar com eles. Eu sei como lidar como lidar com o reino de Deus, que é a minha fé com Deus direta, e sei como lidar com a igreja de Jesus na Terra, com as pessoas, entendendo que as pessoas são diversas, entendendo que as pessoas são diferentes. São passivos de todas as coisas que estão ao nosso redor. Ninguém é perfeito, mas a gente tem que procurar extrair de cada um o seu melhor. Mas ninguém é perfeito, né? Eu fico assim, muito feliz da gente poder estar aqui. Eu sei que a gente tem um tempo curto, deixar de vir à noite falando aí, mas a gente poder compartilhar um pouco dessa experiência de vida que outras mulheres que estão aqui, que podem estar ouvindo isso que a gente está conversando aqui, para poder se identificar. Eu, rapidamente, antes de você fazer a próxima pergunta, eu participei de uma live do Instituto Grão, que tinha 3 pessoas, e eu falei ali, eu não falei que eu era evangélica, mas eu fiz a minha fala, eu fui lá representando a UBM, e a menina falou assim, olha, tem uma pergunta aqui, que ela é direcionada para aquela palestrante ali, para a Vânia. Eu falei assim, olha, eu passei por muita violência doméstica, vocês falaram aqui que tem DEAN, que tem CEAN, que tem várias coisas, mas o que cura, pode curar essa ferida que eu tenho aqui dentro de mim? Nossa, isso para mim foi muito forte. E essa pergunta foi direcionada para mim. Eu falei assim, quer ver, eu vou ter que falar que quem curou a minha foi Deus. Falei, olha, eu passei por um processo violento, não foi de agressão física, mas toda separação é um processo de violência, né? E deixa marca. Eu falei, mas quem curou a minha marca, a minha ferida, foi Deus. Eu acho que a gente pode procurar um psicólogo que pode ajudar, alguém que possa ajudar, um amigo que você possa também se relacionar, mas para mim, eu procurei, foi Deus que conseguiu, através da palavra, através do meu entendimento, curar a minha ferida. Hoje eu me considero curada. E a audiência dos escolas me chamaram até para uma outra live e falaram assim, não, porque você falou aquilo, porque as pessoas se identificam, às vezes, com determinada coisa. E eu estou muito contente de estar aqui com Regina, com Cida, podendo compartilhar um pouco dessa minha vida militante, dessa minha vida, desse meu espírito feminista, e mostrar um pouco dessa mulher que eu sou. Não sou perfeita, mas uma mulher de muita resistência. Eu digo que eu escrevo a história da minha vida com a caneta da resistência, da esperança, da fé, da resiliência e da resistência. É isso, um pouco disso. Vânia, quando nós pensamos nesse programa, foi justamente com essa pegada. O programa anteriormente tinha um outro nome. Aí um dia eu estava fazendo comida, que a gente pensa assim, né? Nós, mulheres, a gente idealiza coisas fazendo comida, colocando roupa na máquina, indo ao mercado, cuidando dos filhos. Nós, mulheres, temos essa capacidade de trabalhar o cérebro também nessas ações. Muitas vezes eu estou fazendo uma coisa doméstica e me vem um pensamento e eu paro correndo para anotar, como eu tive agora algumas ideias que eu vou compartilhar com a Cida mais tarde. Mas é importante dizer o seguinte, o nome pensado foi ver assim,
sabe? Veio como inspiração. Porque eu falei, se nós somos mulheres de luta e resistência, e todas as mulheres que orbitam em torno de nós são mulheres que têm essa pegada, que têm mulheres que têm uma história de luta e resistência para contar, né? Por que não? Então, assim, a gente fica muito feliz quando a gente escuta, nós fizemos uma entrevista ontem, que a gente saiu assim, maravilhada com a nossa entrevistada, que é uma escritora, que é professora também, que tem toda uma história... De literatura também. De literatura, de luta e resistência, de militância dentro do movimento de mulheres negras, né? Então, quando a gente pensa que ouviu, né, toda uma trajetória bacana, e vem uma outra entrevista no outro dia que nos traz um outro enriquecimento de conhecimento, de saber, e a forma como você lida com a religião e com o que você pensa da religião, né? Aliás, como você lida com a sua fé, né? Porque não é o pastor que vai te ensinar. A sua fé vem de dentro de você, de dentro para fora, né? E você usa a sua fé, seu credo, para usar isso como um ensinamento, como debate, como apontar, né, algumas orientações. Isso é muito importante, porque igreja não forma ninguém, igreja não faz milagre. Milagre é feito no dia a dia das nossas... Né? E aí a gente fala assim, Revi, mas você... Eu até ouvi isso. A pessoa falou, mas você vai na igreja, vai ficar agora sendo manipulada para dar dízimo na igreja? Eu falei, olha, a gente contribui com aquilo que a gente acredita. Eu falei, eu contribuo com a igreja porque eu acredito na palavra de Deus, não acredito na estrutura, mas eu acredito na palavra de Deus, eu acho que precisa de uma estrutura para essa palavra ser expandida, assim como eu acredito no meu partido. Eu contribuo com o meu partido porque eu acredito no meu partido. Acredito que a gente tem uma visão política e ideológica de transformação social. E nós, né? Nós que somos também... E aí é isso, você tem que saber lidar com as coisas, porque se você... Ninguém quer. Quando fala de... a primeira coisa que as pessoas falam quando se refere à igreja é dar dízimo para a igreja, dar dízimo para o pastor, dar dízimo... Gente, a gente contribui como a gente acredita. Eu contribuo para a igreja com a mesma intensidade que eu contribuo para o meu partido. Porque eu acredito. E se tiver um programa como o Tapa TV, que vai levantar, assim, olha, a gente vai levantando uma campanha ou uma vaquinha para a gente poder melhorar a nossa estrutura, né? Eu acredito que esse programa é um programa que vai atinge pessoas, que modificam pessoas, que as pessoas se identificam. Eu acredito, eu vou querer contribuir, porque é tudo que a gente acredita. E é assim que a gente vai vivendo e regando as coisas que são boas. Passando uma mensagem, não a intolerância. A gente tem que ser intolerante com a intolerância, é exatamente isso. Porque as pessoas realmente criam um estereótipo, ou com a pessoa que tem uma religião de matriz africana, já coloca de uma forma pejorativa, ou para o crente, é sempre assim, né, o estereótipo. E é muito importante quando você vê mensagem, né, assim, com essa inclusão, literalmente, que você está fazendo nesse momento. Com a inclusão, para que despertar as pessoas a olhar de uma outra forma, sobre uma outra ótica. Fala, desculpa. Não, eu ia falar agora no dia 25, Dia da Mulher Negra Latina Caribenha, me convidaram para fazer uma roda de conversa lá em Guapimirim, lá na Sociedade Mulheres Guerreiras, que é dirigida pela Ialorixá Mônica, né? E ela falou assim, a gente queria fazer uma roda de conversa aqui, trazer a questão do feminismo para cá. Eu falei, olha, é ótimo. Você vai no terreiro de candomblé, você sendo evangélica, vai no terreiro de candomblé, numa roda de conversa de mulheres negras. Ó, você está de parabéns. Aí ela falou, você tem uma ideia do tema? Eu falei assim, olha, eu acho que o melhor tema, para ficar um tema amplo, seria Mulheres de Terreiro pelo Bem Viver. Porque a gente fala de todo tipo de opressão, fala da questão da importância das políticas públicas, da importância da gente se organizar num movimento social
que já tem a mãe Mônica, ela é da presidente do Conselho de Mulheres lá de Guapimirim, e também é da pasta de mulheres negras. Então, é importante a gente levar isso contra a intolerância, exigindo política pública. E você se assumindo enquanto mulher evangélica naquele espaço, cristã e evangélica naquele espaço. Isso é muito importante. Mais uma notícia, nós vamos inaugurar o núcleo da UBM lá. Opa! As mulheres de terreiro. As mulheres de Parabéns. terreiro. Olha, eu fico muito, muito feliz. Eu falei, quando eu conversei com a mãe Mônica, que ela chama de mãe Mônica, né? Eu fiquei muito feliz da gente poder trocar. Eu falei assim, quer ver, a gente bateu muito papo. Eu falei assim, a gente se vê, independente da religião, mas a gente se identifica. Eu falei, se identifica tanto com as histórias, ela começando comigo, e no final eu falei que eu era evangélica. Ela falou, eu tenho um prazer de receber aqui. Eu falei, olha, muitas vezes a gente queria eu poder fazer esse debate que eu vou fazer aí, dentro da igreja que eu frequento. Mas como a igreja ainda está fechada para esse debate de forma aberta, a gente vai para dentro do terreiro mesmo e a gente vai falar com quem quer ouvir. É isso. Maravilha. Vânia, que bate-papo gostoso com você. A gente está se encaminhando aqui para a parte final do nosso bate-papo de hoje, da nossa entrevista de hoje com a Vânia Bretas, mulher negra, de resistência, de luta e resistência, professora. E justamente pelo fato de ela ser uma professora de literatura, eu vou pedir para que ela nos mostre, para que ela fale para a gente uma recomendação de um livro que fez parte da sua história, né, para constituir a Vânia que é hoje. Que livro que você recomenda para as nossas telespectadoras e também os homens que estão nos assistindo, Vânia? Mulheres, para os homens, para os alunos. Olha, um livro que mudou a minha visão, ou não que mudou, mas que despertou a minha visão de mundo foi O Cortiço. Você deve ter O Cortiço. O Cortiço, a Luísa Azevedo. De Aloysio Azevedo. Porque esse livro ele traz ele mostra, ele faz um panorama do que é a vida social dentro daquele cortiço, onde tem todos os personagens ali, tem uma história. E uma coisa que marcou muito foi a mulher que aparece ali, que é como que não é a protagonista, mas que é a Bertoleza, que é uma mulher negra, escrava, que trabalhava de manhã vendendo angu, à noite vendendo peixe frito, ainda juntava 20 mil réis para poder garantir a sua alforria. Foi trapaceada, foi enganada pelo dono desse cortiço, acabou indo morar com ele falou que ia conseguir a carta de alforria e acabou fazendo dela uma amante. E ela escrava sexual, né? E ela continuou com a vida de escrava. Sem sentir, antes ela dava 20 mil réis para poder garantir a carta de alforria. Agora, ela se sente amante, então tudo que ela passava, que ela continua fazendo, ela continua sendo escrava, sem pagar, ele com todo o domínio de propriedade. E a gente não vê isso. As pessoas entram dentro de um laço de relacionamento que nem sente que está sendo oprimida. É abusivo. É um relacionamento abusivo. E não sente que está sendo abusivo. Então, mostra também esse livro uma menina que era rejeitada pelo pai e pela mãe. Pelo pai, porque achava que ela era filha de um amante da mãe. E pela mãe, que achava que ela era filha desse pai. Então, mostra muita coisa muito real que a gente vê. Muito conflito. Tem um outro cara que era um senhor sério, trabalhador, que foi morar no cortiço, e lá ele se encantou por uma mulher, e aí o livro bota assim, uma mulata sensual, que já mostra como que a mulher é vista, a mulher negra é vista, como instrumento de sensualidade para destruir casamento, ainda por cima, né? Ela não serve para casar, ela serve para destruir casamento dos outros, para ser amante. A exploração do corpo feminino, né? Ela vem através de uma cultura que é nossa, que já é
é o racismo estrutural, como a gente fala, e também o cortiço, como a gente passa, né, Vânia, o cortiço pelas nossas vidas enquanto estudante do ensino médio, e que é recomendação de leitura, mas que fica só como uma leitura. E muito depois você vai entendendo, né? Você tem a capacidade de depois entender o quanto esses livros, né, eram preconceituosos, quanto, né, expunha, né, as diferenças de classe, diferença de raça, né? Depois que você passa, às vezes, você pelo livro, e você está fazendo, como outra escritora, como a Isabel também, que nós tivemos oportunidade de entrevistar, que ela dialoga com o aluno na sala de aula sobre essas questões, não pelo lado da que a educação formal coloca, né? Lê esse livro, vamos discutir a gramática desse livro. Não, ela pega esses livros e ela esmiuça todo o preconceito que está ali, explícito ou implícito, né? Naquelas histórias, para fazer com que o aluno tenha uma outra consciência que talvez nem todos nós tenhamos tido oportunidade de ter quando éramos jovens, né? Eu tive a oportunidade de fazer esse exercício enquanto professora no Colégio Metalúrgico, e tinha uma proposta pedagógica que era justamente essa, da gente criar ali no aluno um cidadão crítico, além do ensino, do conhecimento técnico. Né? Então, para mim, o Colégio Metalúrgico foi o meu primeiro colégio que eu dei aula, foi um exercício onde a gente construía junto, todo o meu processo de construção política foi junto também com esses metalúrgicos. Hoje a gente tem a Mônica Custódio, foi minha aluna no ensino médio, né? Hoje dirigente nacional da CTB de combate ao racismo. Foi minha aluna, o outro menino, o Wallace, também, que da Federação dos Metalúrgicos, foi meu aluno. A gente conseguia fazer justamente esse exercício, de trazer o contexto. E quando eu lembrei do Cortiço, porque eu já revisitei esse livro dentro agora, nessa nova conjuntura, levando para uma roda justamente a questão do Cortiço. Uma roda de alunos, a gente faz um trabalho, a gente fez até na Unegro, junto com a Helena, diálogos para além da roda de capoeira. Então, era numa roda de capoeira e depois da roda, era na roda de capoeira mesmo, depois da roda a gente fazia um diálogo para colocar, e uma das coisas que a gente levou é levar esse tipo de debate, um debate onde você pode levar uma questão pedagógica através de uma literatura, Isso é muito bacana a gente fazer nessas bases, né? Com certeza. A gente está reconstruindo aí, a gente fazer, a gente pode até pensar, Cida, e nesses círculos de leitura, a gente fazer debates muito bacanas, porque a gente pensa realmente fazer uma roda literária, né, Regina? Na verdade, nós temos, além da roda literária que nós estamos propondo lá na frente, nós temos, através da própria UBM, a nossa ideia da biblioteca feminista era criar a biblioteca no primeiro momento, né, ter a biblioteca física e desenvolver, né, Cida, debates, rodas. As rodas físicas, né? Só que agora a gente está em pandemia ainda, mas está dentro do nosso projeto. Estamos construindo a biblioteca física com as doações dos livros, né, para ter nossa biblioteca ubemista, mas o nosso pensamento é inclusive ter um espaço harmonioso que a mulher possa sentar e pegar um livro e quer falar um pouco sobre esse livro, o que você achou, que é para construir também com outras consciências, né? Para combater o que está posto aí já. Mas é isso. Esse livro, ele mostra muito que o ambiente ele determina o comportamento humano, né? Certeza, né? O homem é um pouco o produto do meio. E a gente, hoje, por isso que a gente exige que a gente precisa de uma sociedade transformada. Para a gente poder... E o nosso jovem, ele precisa muito aprender, reaprender a refletir. Quando, nesse governo, eles querem apagar a memória, ficam com essa história de escola sem partido, achando que... Excluir disciplinas como sociologia, filosofia, que são... As ciências, pensar, né? Promovem a discussão, a reflexão. Fazem pensar.
Isso é Esse é o acabar. problema. Se o jovem não tem memória e não reflete, ele é muito mais suscetível de ser manipulado, de ser... Olha, esses últimos 5 minutos daria mais uma roda de conversa, daria mais uma entrevista. Nossa. Só que, infelizmente, a gente já está se direcionando realmente para o final do nosso programa do dia. E eu vou deixar com a Regina. Primeiro, eu vou te agradecer imensamente pelo seu tempo, pela sua sabedoria, por todo o seu conhecimento que você está depositando aqui hoje com a gente. Muitíssimo obrigada. Eu tenho certeza que você vai voltar aqui esse mês ainda com a gente. Vou passar a bola agora para a Regina, para ela poder te fazer aqui uma última pergunta. Vai lá, Rê. É a nossa famosa pergunta, né? Porque toda mulher de luta e resistência tem um sonho. Né? Esse sonho sonhado, esse sonho pensado todos os dias, que pode ser tanto para a coletividade, como pode ser um sonho pessoal. E eu gostaria de saber o que Vânia Bretas sonha agora. Olha, eu sonho, sinceramente, eu sonho que a gente possa sair dessa pandemia, as pessoas não para um novo normal, as pessoas que dizem talvez voltar ao normal, talvez a gente não volte ao normal, mas que a gente possa sair dessa pandemia daqui para frente com vontade de transformar essa realidade que a gente vive, porque eu ainda sonho com uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais humana, com mais afeto, com mais esperança para todo mundo, com mais vida digna para todo mundo. Obrigada. Esse é o meu sonho, sinceramente. Isso, esse é o sonho. Os nossos sonhos, eles refletem muito o que nós somos, né? O que a gente espera por uma sociedade, né? Esse sonho realmente é um sonho para a gente hoje, é um sonho de esperançar por dias melhores. E com isso nós encerramos nossa entrevista de hoje com Vânia Bretas, uma amiga que mostrou para nós aqui no nosso canal, da Taba TV, no nosso programa Mulheres de Resistência, porque convidamos mulheres de luta e resistência para o nosso programa. Por que esse mês é o Julho das Pretas? E o que a gente tem feito é isso. Posso deixar uma mensagem no final? Pode, claro. Vou deixar aqui uma mensagem evangélica, que é uma passagem que eu acho bonita, que fala assim, para nós mulheres, né? Em tudo somos angustiadas, mas não atribuladas. Perseguidas, mas não angustiadas. Abatidas, mas não destruídas. Vamos em frente com força, com luta, com muita resistência para mudar esse sistema que está aí. Isso aí. Para mudar, acabar com esse desgoverno que está aí. Com certeza, Vânia. Obrigada. Boa tarde a todos os seguidores do nosso canal Taba TV. Boa tarde às nossas amigas, nossos companheiros de luta e resistência. O programa Mulheres de Luta e Resistência. Hoje eu tive o prazer de entrevistar a Vânia Bretas. Nos siga nas nossas redes, dê um like no nosso canal e sejam bem-vindos sempre à Taba TV e ao programa Mulheres de Luta e Resistência. Vânia, um beijo para você. Até a próxima. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau. E amanhã teremos amanhã teremos a nossa deputada enfermeira Rejane, que vai ser nossa entrevistada, vai nos dar a honra de ser nossa entrevistada, que vai trazer o debate sobre a luta dos profissionais de saúde e os hospitais públicos. Onde ela é a guerreira de frente. Opa! Então, tchau. Tchau. Beijo, tchau.